Olá pessoal, estou aqui agora para a gente falar sobre neoplasia, nossa aula de número 10. Um conteúdo aí bastante complexo, né? Embora não é tão difícil da gente entender, mas na clínica, no tratamento, na prevenção, isso é bem difícil dependendo de alguns tumores, né? E para a gente da patologia, seja na necrópsia ou seja no exame histopatológico, a gente precisa ter um conhecimento muito profundo aí da origem desses tumores, as características deles, para a gente poder então identificar e dar um diagnóstico certeiro e até mesmo, né, determinar o prognóstico de cada animal que chegar para nós. Então hoje a gente vai falar sobre as neoplasias, os conceitos e como identificar e separar as benignas das malignas por suas características microscópicas, né, e macroscópicas também. Tá? Então, olha só, neoplasia nada mais é do que uma nova formação de tecido diferente do normal. E ela pode ser classificada como benigna ou ela pode ser classificada como maligna. Geralmente as benignas vão ter um crescimento mais lento, mais delimitado, né, bem aderido às células por proteínas chamadas caderinas. E no caso das células malignas, elas não têm essa adesão e elas vão se espalhando pelo corpo, que é o que a gente chama de metástase. Mas antes dele se espalhar em metástase, ele pode ter um caráter infiltrativo. Tá? Então tem várias neoplasias como sarcoide, como carcinoma de células escamosas e outros, né, os carcinomas, que eles têm esse poder metastático e esse poder infiltrativo. Vou citar até o hemangiosarcoma também, extremamente agressivo, com um tempo de vida aí de no máximo 6 a 7 meses após o diagnóstico. Tá? Então vamos falar, né, um pouquinho de cada um. Então os tumores benignos, né, e malignos, eles apresentam dois tipos de tecido bem claro. O parênquima, né, que são essas células neoplásicas ou transformadas em outro padrão fora do normal, e o estroma, que vai ser constituído de tecido conjuntivo de fixação, os vasos sanguíneos, vai ter células inflamatórias ao redor, né, que também vai ser crucial para o tumor, porque ele cria a sua própria irrigação, tá? Então, quando a gente fala de células neoplásicas, né, a gente está falando ali de um crescimento, aliás, nas células benignas, né, uma neoplasia benigna, a gente está falando de um crescimento que, apesar do tamanho, né, às vezes ser muito grande, ela acaba sendo uma neoplasia de característica benigna, mas pode ser de caráter maligno. Por exemplo, uma neoplasia benigna no encéfalo, ela se torna maligna, não pela característica dela, mas pela localização. Entendam essa separação. Ela é de característica benigna, mas de caráter maligno pela localização. Se eu tenho uma neoplasia benigna, lá, né, um leiomioma, lá no intestino e faz com que ele se torça e comprima e gere necrose, eu tenho um tumor, uma neoplasia benigna, mas que ficou de caráter maligno por estrangular alças. Então, separem isso, tá? E geralmente a gente consegue extrair cirurgicamente, né, e não tem nenhum problema mais aí para o paciente, tá? Então esse sufixo do tumor benigno, geralmente ele termina em oma, exceto para o melanoma, tá? O melanoma é uma neoplasia de caráter maligno, né, e de características malignas. Então não sei por que deram esse nome aí, né? Mas nós temos aí então o lipoma, o fibroma, condroma, né, que são todos neoplasias benignas. Olha só, isso aqui é um lipoma, né? São vários nódulos no corpo do animal. Quando foi feito o histopatológico, nada mais era do que células de gordura. Então, quando você tira esses lipomas, né, dificilmente ele vai voltar, né, ou vai dar metástase, porque são células bem aderidas, bem circundadas, né, sem aquela característica infiltrativa ou de metástase, tá? Agora, quando a gente fala de neoplasia maligna, ela não cresce da mesma forma que a benigna. O crescimento é rápido, é irregular, sem adesão entre as células, é infiltrativo, é metastático e pode, então, matar os hospedeiros em pouco tempo. Então, quando a gente fala aí dessas neoplasias originadas dos tecidos mesenquimais sólidos, então é pele, é osso, é músculo, é o sistema linfóide, né? Então, vai originar, então, desde uma leucemia, os linfomas, né, os linfossarcomas, os osteossarcomas, hemangiosarcomas e carcinomas, né, até o carcinoma de células escamosas, que a gente vê muito falar aí, que é o CCE nos animais despigmentados.
Tá? A leucemia todo mundo ouve falar sempre que vai afetar o sistema linfóide, não só gerando uma proliferação maior de leucócitos, mas também gerando tumores nos linfonodos, né, em todo o sistema linfático. Os osteosarcomas aí pode gerar fraturas, né? Nós já acompanhamos pessoas que tinham osteosarcoma, fraturaram a perna, não foi visto na cirurgia, colocaram um pino e placa e aquilo se espalhou e essa pessoa morreu aí com 12 anos, né, com todo o pulmão comprometido. Então a gente precisa, hoje, com o acesso ao diagnóstico que nós temos, não tem como mais a gente errar essas coisas, tá? Então olha só, quando a gente fala da nomenclatura dos tumores malignos, exceto o melanoma, que eu falei para vocês que é característico e de caráter maligno, tá? Nós temos o lipossarcoma, condrosarcoma, o fibrosarcoma, o carcinoma, né? Então todas essas terminologias são de tumores malignos. Pensou em tumor maligno, nós lembramos, crescimento rápido, desordenado, células sem padrão celular, heterogêneo, né, infiltrativo e com poder de metástase, tá? E vai matar o paciente aí em pouco tempo. Então, os adenocarcinomas, quando a gente fala de adenocarcinoma, geralmente está relacionado com o padrão glandular. Então, um tumor na parótida, né, no pâncreas, na adrenal, na hipófise, né? Então, aí nós temos essa característica, né, ou de benigno, né, um adenoma que é benigno, ou um adenocarcinoma que é maligno, tá? E o carcinoma de células escamosas, que é o famoso CCE, dá na terceira pálpebra, dá na pele, dá na vulva, dá no pênis, onde tiver despigmentação. Então a gente vê muito isso em vacas holandesas, né, e cavalos também, a palusa, cavalos paint horse, cavalos, né, tordilhos aí já tem predisposição a ter o melanoma, né? Os cavalos lobunas, também melanoma. Então fica aí essa dica, tá? E também nós vamos ter alguns carcinomas com uma diferenciação muito baixa ou indiferenciado que a gente não consegue dizer de onde que é, mas tem uma característica maligna, tá? Então olha só isso aqui, um carcinoma de células foliculares da tireoide em cão. Olha só como que ficou esse tecido, extremamente heterogêneo, sem forma, não tem delimitação do tumor, você não sabe onde ele começa, onde ele termina. E aqui, né, no exame histopatológico a gente consegue ver isso. Então nós temos uma característica de células com núcleo maiores, pequenas, células citoplasma grande, totalmente irregular, né? E aí, ó, nós temos um infiltrado celular, né, de células natural killers, né, macrófagos, linfócitos, T citotóxicos, está todo mundo aqui tentando corrigir esse problema e não dá conta, tá? E falando então como que ocorre esse crescimento, nós temos a hiperplasia, que é um crescimento por aumento do número de células, que vai ser diferente lá da hipertrofia, que vai ser pelo aumento do número do tamanho da célula, tá? Então aqui hiperplasia, nós temos um tamanho do número de células, tá? E nós temos a hiperplasia fisiológica, por exemplo, ocorre ali, né, quando um órgão, né, ele pode até ter sofrido um dano, ou ele precisa se regenerar, ou ele precisa substituir células velhas, né? Então ele vai aumentando de tamanho, até mesmo num caso de perda de um órgão, o outro precisa aumentar o seu tamanho e o número de células para compensar uma função, como você faz aí, por exemplo, um transplante de rim. Então ele pode ter hiperplasia e hipertrofia simultâneas, né? E a patológica é quando é aí um processo que não vai gerar benefício nenhum, mas pode comprometer a função do órgão. Então olha só uma hiperplasia fisiológica. Nós temos aí uma hiperplasia de mama, que vai aumentar o número também de células mamárias, né, para produção de leite. E a patológica? Uma tumoração, tá? Que aí aumenta o número de células mais irregulares e vai gerar então uma neoplasia, tá? E o que é uma metaplasia? Quando nós temos aí uma lesão de tecido com perda de tecido normal e ele vai ser substituído por outro tipo de tecido, tá? Que pode ser uma fibrose ou um epitélio, tá? Isso pode ocorrer muito lá nos tecidos respiratórios, né? Então nós temos aqui um epitélio, por exemplo, da traqueia ou dos seios nasais, quando tem uma lesão muito grave, vai ser substituído por células escamosas, células epiteliais. Então aqui está vendo o epitélio ciliado e aqui houve então a proliferação de células
de queratinócitos, que não tem a mesma função de produzir muco ou ter ou cílio aqui para retirada de sujidades. Então isso chama metaplasia. Não é uma neoplasia, é apenas substituição de um tecido onde deveria ter outro para uma específica função e agora ele não tem aquela mesma função. Tá? E agora, displasia, é um padrão de crescimento totalmente diferente daquele que é do tecido. Tá? Então, aí o que, que vai acontecer? Olha só, displasia do colo do útero. Então, pensa, aqui enquanto tinha que ter uma camada de células produtoras de muco, na serosa, nós temos também aí uma proliferação de células muito maior do que deveria ali do epitélio, né, da região do endométrio ou a região da serosa, e tem várias camadas diferentes dessas células aqui, tá? Que não era para ter nessa organização, mas organizou totalmente errado e diferente. Agora a hipertrofia, nós temos a fisiológica e patológica também. Então a hipertrofia fisiológica, a gente pode ver um útero gravídico que vai aumentar de tamanho, uma musculatura que você trabalha mais, que ela vai aumentar de tamanho porque vai inflamar, vai reter líquido, da mesma forma, né? Agora a hipertrofia patológica, por exemplo, quando existe uma hipertrofia concêntrica lá no coração e acaba diminuindo o débito cardíaco e, consequentemente, causando danos respiratórios, pulmonares e até nos sistemas. Então, olha só, a gente vê o útero normal e um útero que está gravídico, que vai ter essa hipertrofia, que vai aumentar de tamanho. Tá? É diferente da hiperplasia, que aumenta o número de células, em relação à hipertrofia, que vai aumentar o tamanho das células. Tá? Nesse caso da patológica, nós temos aí, né, então, a hipertrofia concêntrica, que eu falei para vocês do coração, onde aumenta a espessura do miocárdio, porém ele aumenta tanto que vai nele não consegue mais contrair e bombear sangue. Então nós temos uma insuficiência cardíaca concêntrica, né, geralmente do lado esquerdo, mas pode acontecer dos dois lados, e aí, né, não tem uma possibilidade aí desse animal sobreviver bem, ok? Então, resumindo aqui, ó, nós temos um tecido normal, ele pode sofrer hipertrofia, que é aumentando o tamanho das suas células, ou hiperplasia, que vai multiplicar aquelas células e vai aumentar o tamanho desse tecido. E nós temos também a metaplasia. Metaplasia é a substituição de um tecido num órgão totalmente diferente daquela função que ele exerce. Então, pode ser um tecido pré-neoplásico? Pode ser, que pode causar uma displasia, né? E que também é um tecido pré-neoplásico e se tornar depois uma neoplasia, ou benigna ou maligna. No caso da neoplasia benigna, lembrando, é bem organizado, né? Não tem multiplicação exagerada, nem infiltração, nem metástase. Agora, no maligno, é infiltrativo, causa metástase, né? E aí começa então a passar para outros órgãos e causando grande prejuízo e chegando a matar o animal. E de forma muito mais rápida, tá? Então, quando a gente fala de neoplasias mesenquimais, então nós temos aqui um lipoma, né, que é um tumor benigno, mas nós temos aqui um liposarcoma, um fibrosarcoma, que olha só, tamanhos de células diferentes, vários núcleos diferentes, né, morfologia totalmente heterogênea, e isso é a diferença do benigno para o maligno, tá? E aí nós temos também alguns tumores diferenciados, que a gente não vai conseguir saber a origem, e alguns tumores mistos, que na mesma tumoração pode ter um tumor numa característica de um tecido e outro de outro tecido totalmente diferente, tá? Então esses indiferenciados, ó, carcinoma indiferenciado, você está vendo um tecido aqui ósseo, né, uma cartilagem, tem um tecido subcutâneo, epitélio, e você não sabe saber a origem dele, né, a característica. Por exemplo, aqui está até um brônquio, né? Então aqui é cartilagem e aqui tecido bronquiolar, e a gente não sabe a origem, né, desse tumor. Então não tem característica do próprio tecido onde tem um tumor, por isso é indiferenciado. E uns tumores mistos também. Então na glândula mamária você vai ver lá uns tumores característicos da glândula mamária e um tumor que não tem nada a ver com aquela característica da glândula mamária. Tá? E aí então a gente começa a fazer essa diferenciação, né, entre diferente e anaplásico, tá? Então, olha, nós temos um tumor que se assemelha às células parenquimatosas, né, que é uma célula diferente, ela tem um núcleo diferente, ela tem um citoplasma diferente, mas ela parece com aquele tecido local. Agora, a anaplasia
já é uma perda totalmente de diferenciação, né? Pode ser benignas, tá? E malignas, porém, ela tem origem naquele tecido, mas não se parece em nenhum pouco com aquele tecido, tá? Então, podendo ter as duas características. O que de fato então é o pleomorfismo, né? Então é a variação no tamanho e forma. Quando eu falei para vocês lá, olha aqui, tem células menores, células maiores, núcleos diferentes, né? Então isso é o pleomorfismo, essa diferenciação em tamanho, morfologia, e vai ter também essas anormalidades nucleares, né? Que a gente chama de anisocariose, os núcleos proeminentes, outros menores, outros estranhos, né? E claro, ainda vai ter células tumorais gigantes. A gente vai ver, né, como a gente até mostrou naquela imagem aqui, ó. Tá? Então nós temos células bem pequenininhas, umas células mais gigantes, outras médias. É uma heterogeneidade, é uma coisa bem descompensada, né? Sem um padrão, né, igual o que foi mencionado. Por isso pode gerar. E as mitoses atípicas também, né, que vai ocorrer de forma muito mais acelerada nos malignos. E aí a gente vai conseguir ver uma característica dentro daquele padrão de mitose totalmente diferente. Tá? Agora, ó, em relação às neoplasias benignas, né, nós temos aqui geralmente são tumores encapsulados, bem delimitados, né? Então, quando você faz o histopatológico, geralmente você vai ver uma cápsula de fibrose, né? E o tumor lá dentro bem restrito. Diferente do maligno, ó, que não tem essa restrição, não tem essa delimitação, ó, e você nem sabe onde ele começa, onde ele termina. Você não sabe se isso aqui parece que é célula tumoral também, que já está espalhando para outras regiões. Então, é uma característica bem feia, né? Então, essa metástase nada mais é do que uma neoplasia maligna que vai sair de um local e vai para o outro. Isso não ocorre nas neoplasias benignas, somente nas neoplasias malignas, beleza? E, geralmente, qual é o caminho? Sangue e linfa. Para cada vaso sanguíneo tem um vaso linfático. Então, a circulação linfática ela é tão complexa e tão grande quanto a circulação sanguínea. Para que, da mesma forma que leve nutrientes, retire líquidos em excessos, é um canal para os macrófagos também chegarem aos linfonodos também, né, eliminando ali substâncias infecciosas, né? Então, pode ser pelo sangue, pode ser também pela corrente sanguínea que vai chegar no coração, pulmão, vai espalhar para todo mundo, e pode ser pela linfa também, né, que vai chegar a todos esses órgãos. Então, às vezes, nós temos um tumor num local que a gente acredita que pode ter sido originado naquele lugar e é de outro lugar. E às vezes você vai falar assim, mas isso aqui será que é um tumor que é uma anaplasia? Será que é uma célula que se diferenciou tanto e ficou totalmente diferente desse órgão? Não, às vezes é uma metástase. Então ele não saiu o tumor lá no coração, lá no pulmão, lá no osso, e está lá o tumor do osso no coração, no rim, no fígado, no intestino. Então isso pode acontecer, inclusive no encéfalo, tá? Então eu deixo aqui, pessoal, um resuminho, mais uma vez, deixando uma tabela importante para vocês estudarem, revisarem, né, sobre essas características de benigno e maligno, né, sobre a diferenciação, taxa de crescimento, invasão e metástase, quem faz, como não faz, né, e facilitar também o estudo de vocês, tá bom? Então fiquem com Deus e aí façam um bom estudo para a prova, façam um bom trabalho também para ter nota aí e conhecimento, que é o mais importante do que a nota, né? Caprichem na formatação, caprichem nas normas, façam o que está sendo pedido, para que a nota aí, né, também agrade vocês e que todo mundo fique feliz, tá bom? Então fiquem com Deus e até mais.